Pessoal, vamos lá então para a nossa segunda aula sobre a origem, tá? A gente falou um pouco na primeira aula e eu vou dar uma continuidade e eu acho que a gente consegue finalizar esse tema da origem, tá bom? Então, falamos, né, como Deus cria ali, como Deus é relacionamento em Gênesis, muito antes da criação e tudo mais, da imagem e semelhança de Deus, ok? E eu citei o Gênesis 2:18, né? Não é bom que o homem esteja só. Então, a imagem de Deus, ela na verdade, não é meramente racional nesse sentido, né? Essa imagem de Deus, semelhança de Deus, criativa ou moral, tá? É fundamentalmente relacional, tá? É justamente isso, é puramente relacionamento, ok? Isso realmente se torna um pouco mais claro nesse texto. Não é bom que o homem esteja só, tá? No sentido de que havia, né? Deus criou tudo, e tudo era bom, tá escrito, ok? No contexto da criação, onde tudo era bom, havia algo que talvez a gente possa dizer que não era tão bom assim, no sentido de que Deus complementa em seguida, né? Não é bom que o homem esteja só. Então, a criação, Deus fez tudo e disse, tudo aqui é muito bom, mas em seguida havia algo que estava faltando, né? Não era bom, no caso era a solidão do homem, né? Que o homem esteja só, a sua raça, a sua matéria-prima, o seu ser homem, né? Ser humano, não é bom que esse ser esteja sozinho e somente tendo um relacionamento com o ser divino, né? Então, isso antes da queda, tá? Isso é antes da queda, não é que o pecado entrou e agora o homem precisa do relacionamento, o homem está num mundo imperfeito, cheio de pecado, e agora o homem precisa, e agora não é bom, né, que o homem esteja só, algo nesse sentido. Não, é antes da queda. Havia quase, não sei, a gente pode dizer perfeição, mas era completo. Todo relacionamento, tudo que Deus criou, tudo era completo. Isso foi antes da queda, o pecado ainda não existia, não vinha, né? O homem ainda não cometeu o pecado, não tinha entrado no homem o pecado ainda, e nesse momento antes da queda. E aí, nesse momento ainda, antes do pecado vir e habitar com o homem ali, e, enfim, entrar na história, nesse momento de tamanha perfeição, vamos colocar assim, de tamanha abundância, tudo completo, que Deus olha e fala, não é bom que o homem esteja só. Então, mesmo um ambiente onde ele tinha comunhão com Deus, total comunhão com Deus, caminhavam juntos, ok? Ainda assim, Deus fala, não é bom que você esteja só. Então, foi criado um outro ser, né, para habitar também com o homem ali na terra. E nesse caso, o próprio Deus, né, supriu essa necessidade, criando alguém compatível, né, para complementar ainda mais essa relação. Tamanha é a necessidade, ok, do homem na relação, que precisa tanto de um relacionamento com o ser divino, o seu criador, e de um relacionamento também, vamos colocar entre aspas, com o seu próprio ser, o ser humano, né? Então, antes da queda, Deus habitava com o homem. E ainda assim Deus fala, não é bom que você esteja só, eu preciso que você também se relacione com outro ser igual a você, tá? E é nesse contexto, né, Gênesis 2:23, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Nesse caso, Deus criou a Eva, né? E o primeiro sentimento de Adão, o primeiro sentimento do homem ao encontrar alguém como ele, foi de pertencimento. Enfim, alguém parecido comigo, carne da minha carne, enfim, pertencimento, relacionamento, aliança e completude, né? Tanto em relacionamento com o ser divino, tanto com relacionamento com o seu próprio ser, o ser humano. Só com o ser divino parecia que não era suficiente. Era necessário, e Deus viu isso, que o homem precisava de um relacionamento com outro ser, do próprio ser, né? Então, da sua própria identidade, com a sua própria formatação. Então, Deus criou o homem com a necessidade de um relacionamento com um ser divino, o próprio Deus, e de uma necessidade de um relacionamento com o próprio homem, que também foi criado por Deus. E o sentimento automático do homem é de pertencimento. Enfim, eu posso me relacionar
na minha completude, tanto com o divino, o amor, a justiça, a santidade, que é o ser divino, essa completude, essa coisa rica, mas também, né, quando Deus não estiver aqui comigo, andando no jardim ao pôr do sol, eu tenho alguém ao meu lado que é carne da minha carne, que também estará comigo e completando esse relacionamento. Então tudo isso num cenário antes da queda. O que me causa espanto é isso. Não é que há pecado, não é que há imperfeição, não é que há tristeza, não, estava tudo bem, sabe? Deus e o homem estavam bem, estava tudo funcionando, o relacionamento estava encaixado, estava tudo acontecendo muito bem. E ainda assim, Deus falou, cara, você precisa de mais relacionamento, você precisa de mais relação, não pode ficar sozinho. Então, e estava assim, antes da queda, sabe? Estava tudo perfeito. E Deus fala, você precisa de alguém para você andar junto também aí, se relacionar. E aí realmente surge Eva, né? Então Deus supriu essa necessidade, ok? De todas as formas, se relacionando com o homem e trazendo alguém para se relacionar com o homem, né? E supriu toda essa necessidade, essa lacuna que havia em preencher um relacionamento do homem, ok? E isso tudo baseado em amor, porque João 17:24 fala, Pai, tu me amaste antes da criação do mundo. O amor vem e cerca e é um só desde a origem de tudo, antes da criação do mundo. Então o amor não foi criado, o relacionamento não foi criado, tudo isso existe, tudo isso é eterno, juntamente com Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então não foi criado amor, não foi criado, não, tudo isso é a essência do Deus Todo-Poderoso, do seu Filho, há muito tempo. Tamanho era, né, esse amor, tamanho era essa união, esse esplendor, que a gente sabe que Deus, poxa, eu preciso expandir isso, quero que alguém participe dessa comunhão que há em mim, precisamos de mais comunhão, precisamos expandir essa comunhão, vamos criar um homem, vamos criar mais alguém, vamos te mostrar que há poder na revelação, no relacionamento, que há prazer na comunhão, no se relacionar e tudo mais. Então Deus criou o homem, né, não para funcionar sozinho, porque não tem como, porque a essência de todas as coisas, a origem de todas as coisas é em amor e é em relacionamento, ok? Pra gente caminhar então pra conclusão, né, e tentar, a gente não consegue esgotar todos os assuntos, tudo que a gente poderia conversar, mas a gente precisa ser objetivo, a gente precisa ser, né, então, em resumo, né, Deus criou o homem para a comunhão, não de forma alguma para o isolamento, não há essa possibilidade. Toda tentativa de viver fé, identidade, propósito, salvação de forma isolada é antinatural, é uma antítese, é divergente, não tem como, não conversa, não é feito para ser assim. Ao projeto original, tudo isso é diferente do projeto original. O projeto original é relacionamento. Você é feito para relacionamento. A sua identidade, a sua origem, o buraco que há em você só é preenchido com relacionamento, com o ser divino e com o homem que também carrega a imagem do ser divino, ok? Então, a solidão é uma distorção da criação, ok? Porque a gente viu isso, mesmo no mundo perfeito, a solidão, não sei se a gente pode colocar assim, mas a solidão não era considerada não boa, não era algo bom, ok? Mesmo no mundo antes da queda, você não pode ficar só, não é bom, solidão não é boa, você não foi criado para isso, Adão, você não foi criado para isso, tá? Então, eu vou te dar alguém para preencher todo esse objetivo pelo qual você foi criado, e você vai estar completo em relacionamento com o ser divino, em relacionamento com o homem que carrega a imagem do ser divino, e tudo se completa, ok? E o relacionamento vem antes, né, de tudo, antes de tudo. Como a gente falou, não foi criado, não é eterno. E podemos ver que o relacionamento vem antes da produtividade, se é que a gente pode colocar assim. Adão não precisava provar, né, nada para alguém, para ser amado. Não precisava provar. Ele foi criado e colocado em comunhão antes mesmo de começar a trabalhar no jardim. A gente sabe, a gente estudou que o Adão foi colocado para administrar todas as coisas que Deus designou e colocou na mão dele para ele cuidar e, enfim, administrar.
Mas o relacionamento não é uma recompensa desse trabalho, jamais. O relacionamento é o ponto de partida. É porque você é um ser relacional e você se relaciona com Deus Criador e Deus sempre trabalha e sempre é produtivo. É por isso que você trabalha para Deus, é por isso que você vai trabalhar com excelência e vai administrar as coisas que Deus colocou na sua mão. E não é porque você faz tudo isso que você vai ganhar um relacionamento como recompensa, vai estar mais próximo de Deus, mais amizade com Deus. Não, é inverso. O caminho é inverso, ok? E como eu expliquei acho que na nossa reunião, o homem não descobre quem é apenas olhando para si mesmo. Não tem como. Ele só se encontra, ele só sabe, só descobre quem ele é, nesse caso, olhando para o seu Criador. É o Criador quem diz para a criatura: você foi criado para tal coisa. Não é olhando para si mesmo. Você não vai encontrar, você não tem isso. Você só precisa saber, você só vai saber se você perguntar para mim. É só o Criador que sabe o objetivo, a razão pelo qual fez aquela criatura. Então é só um contato, um relacionamento, novamente, que é forjado, identidade. Depois a gente vai entrar nisso. Para concluir, a criação do ser humano nos ensina que a essência do homem é relacional, ponto. O ser humano só é pleno quando está em relação com Deus e com os outros. Se não tem relação com Deus e com o outro, o ser humano é incompleto. Não é completamente uma distorção da sua origem, do seu propósito, ok? E a identidade, o propósito, não surgem de dentro do homem, enfim, do relacionamento meramente com outros homens, não. Vem de Deus. Identidade só tem como vir de Deus, ok? De um relacionamento com Deus, do Criador, do próprio Criador. Então, finalizando, eu acho que a gente consegue passar bem por essa lição. De repente a gente pode ver se toca, a gente vai tocar em outros momentos, né? Mas tudo pelo qual nós fomos, toda a nossa essência, não como cristão, mas como seres humanos, ela está escrita no nosso DNA, a palavra relacionamento. Por quê? É assim, porque Deus criou a gente assim, porque Deus é relacionamento, porque Deus é essa essência, e Ele imprimiu essa identidade no ser humano. Tanto é que Ele viu isso e afirmou: não é bom mesmo que você esteja só, mesmo no ambiente perfeito aqui do Éden, não é bom que você esteja só. Você precisa de mais relacionamento, e mais relacionamento, e mais relacionamento, ao ponto de forjar uma identidade firme, saber quem você é, amar o próximo, porque tudo isso é base, é baseado no amor. E aí sim, as coisas, identidade, segurança, confiança, enfim, tudo que nós precisamos para essa vida vai ser forjado e vai ser trabalhado em nós. Amém, irmãos?